pessoas. Então, faça parte dessa comunidade se você ainda não tem. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Volte outras vezes para nós estarmos adorando ao Senhor. Irmãos, nós faremos a leitura de Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8. Eu coloquei 9 ali, mas pode ser a partir do verso 8. E permaneça com a palavra do Senhor Deus aberta. Quem tem aí Bíblia impressa? Levanta aí, por gentileza. Quem tem? Tem bastante. A ideia é chegar a 100%. E para facilitar a vida dos irmãos, dos amigos, nós vamos ter uma lojinha aqui com Bíblia. Então vai ser fácil você comprar, adquirir por um preço bem acessível. Nada que você, R$150, você não compra uma Bíblia. Bem acessível. Brincadeira, queridos. Mas para facilitar, claro que hoje nós temos a internet, facilita muito comprar as coisas, né? Mas também algumas pessoas têm dificuldade, nós assim teremos, no nome de Jesus, aí, quem sabe, no segundo semestre. A palavra do Senhor Deus diz em Gênesis 21, a partir do verso 8, o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo, debochando, chacoteando, bulinando Isaque. Disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o seu filho Isaque. E isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Verso 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de água de couro, cheia de água ou d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de uma árvore e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, ou seja, 100 metros. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Verso 17. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, por que está aflita, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Falar de Abraão, dos seus filhos, é um grande desafio pregar sempre no Antigo Testamento em 15, 20 minutos, porque requer uma interpretação, um tempo, uma hermenêutica, mas não cabe. Então vamos para lá, algumas coisas bem simples. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, desperta. Há uma outra frase que diz que no deserto crie espaço, permita que o vento espiritual sopre e limpe o lugar para o novo passar ou nascer. O deserto não é um lugar onde você se perde,
o deserto é um lugar onde você se encontra. É no deserto que podemos encontrar um lugar de renovação, onde o silêncio nos ensina a ouvir e a solidão nos ensina a viver. Irmãos, hoje o tema é abrindo os olhos no deserto. E eu sei que muitos dos que estão aqui nessa noite já passou ou tem passado por algum deserto. E a palavra de Deus nessa passagem é bem clara, em que Agar, a segunda, se eu posso assim classificar, esposa de Abrão, ou Abraão nesse caso aqui, e segunda mesmo, porque era escrava, foi um arranjo social. Abraão, então, precisa tomar ou ter uma atitude difícil, e envia a sua escrava, esposa, para o deserto. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém, filho, filha, ou aquele que ainda não sabe se é filho ou filha de Deus, que está vivendo um deserto na sua vida. E todos nós passamos, em algum momento do dia ou da vida, passaremos. O deserto não é um lugar para estar nem pertencer, mas todos nós passamos por ele. Às vezes, o próprio Espírito Santo leva-nos para o deserto. Lembra de Jesus, Mateus capítulo 4? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá ele foi tentado, mas o Espírito Santo estava com ele. Portanto, irmão, nem sempre o deserto é um lugar só de dor. É um lugar de tratamento. É um lugar de despertamento. É um lugar de renovo. É um lugar de mudanças. É um lugar de entender quem é Deus na minha vida. Pastor, mas eu gostaria de entender Deus não passando por um deserto. Amém. Que assim seja. Mas se você vier a passar, entenda que também Deus está lá. Deus, disse Isaías, é Deus de perto, mas também é de longe. Deus é Deus do vale, é Deus de não vale, é Deus de perto, é Deus de longe. É Deus que te leva para o deserto, mas também é o Deus que te tira de lá. E essa história vai nos ensinar lições preciosas para as nossas vidas. E aí, homens, me perdoem, mas eu preciso falar mais uma vez. Nós iríamos apresentar uma música, mas não deu, mas uma próxima, quem sabe. Esse texto eu li não sei quantas vezes nos últimos 15 dias. Porque como é uma série, os textos, a exposição, as ideias estão todas construídas. E claro que o Espírito Santo muda muitas coisas. Mas quando eu olho para esse texto, e olho para o nosso contexto brasileiro, social, há de uma covardia humana de homens. E depois eu volto para o texto, não como um pretexto, mas voltarei para o texto, prometo. Nós temos números assustadores, irmãos, inclusive de cristãos, que abandonam suas famílias, sua esposa, seus filhos. Isso é de uma covardia, sem conseguir mensurar o tamanho disso. Homens que às vezes tiram as mulheres das casas dos pais, casam fazendo grandes promessas, e às vezes por um momento, por um instante, deixa filho, deixa casa, deixa família. Isso é de uma covardia, porque eu não encontro outra palavra para dizer. Sara faz um arranjo com Abraão. Volto para o texto. Tinha uma promessa sobre essa família, como tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas Sara, ela entende que está tardando a promessa. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não demora. O tempo de Deus é muito melhor e diferente do nosso. Só que parece que na concepção de Sara, Deus estava demorando.
Ela então entende que Abraão está velho, e estava, aparentemente. Ela também estava velha demais. Ela diz assim: Abraão, já que Deus aparentemente não está nos respondendo, ou cumprindo a sua promessa, vamos dar um jeito aqui de construirmos ou termos um herdeiro. Então ela autoriza a Abraão a deitar com a sua escrava. E a partir dessa escrava, Ismael nasce. Ou seja, um arranjo para poder fazer a vontade de Deus. Irmãos, não tente ajudar a Deus. Não ajuda a Deus. Porque às vezes vai tentar ajudar aquele que é perfeito, sendo nós imperfeitos, nós só vamos atrapalhar. Não tenta dar jeitinho na sua casa. Entrega a Deus e deixa para Ele. Porque às vezes a gente vai tentar ajudar aquele que sabe de todas as coisas. Imagine Deus, eu vou tentar ajudar aqui, o Senhor está demorando com a promessa, eu vou fazer, olha que arranjo mais estranho. Mas num contexto, era permitido, era possível. Mas aqui Ismael, e aqui não fala de Ismael, fala no contexto anterior, o nome desse filho da escrava é Ismael. Ismael estava aqui aproximadamente com entre 16 e 17 anos. Já era um adolescente já. Enquanto que o filho da promessa, Isaac, tinha aí 3 anos, que na cultura dos judeus, as crianças eram desmamadas a partir do 3º ano de vida. E no 3º ano de vida, a família dava então uma grande festa. Uma grande festa. Até então, essa família arranjada, estava tudo certo. Abraão com as suas esposas e com seus filhos. Tem que ser muito louco em Deus, porque uma é difícil. 2, é só Jesus na causa. Eu conheci uma pessoa, irmãos, é a melhor qualidade que eu consigo. Que tinha 2 famílias, não era no tempo de Abraão não, tá? Nos dias de hoje que é crime, ainda é, não é? Não sei se ainda é advogada. Não sei, eu acho que é crime, pelo menos era, enfim. 2 famílias. E pasme aqui entre nós e a mídia inteira. Crente. Anos na igreja. Com 2 famílias, o cara tem que ser um gênio. O cara tem que ser um gênio, ou falta de caráter para não falar outra coisa. Porque você preservar, cuidar da sua família, da sua casa, é muito trabalho. É muito trabalho. Tem que ser muito homem de Deus para cuidar da sua casa, da sua família. Agora 2. Só Cristo mesmo, Jesus. Abraão, então, fez isso. Arranjou, mas em algum momento isso vai dar ruim. Isso não vai dar certo. Deus tem uma palavra para você nessa noite: pula fora. Acerta o que está errado, porque uma hora vai dar ruim. E aí vai ser briga para todos os lados. Sabe qual era a preocupação de Sara? Esse menino não pode ser o teu herdeiro. Agora pronto. Aí pronto. E Abraão era rico, irmãos. Tinha muita propriedade, muito dinheiro. E a preocupação de Sara agora foi assim: esse não pode ser o teu herdeiro. Aí, cai fora, porque quando mexe com dinheiro, o negócio fica feio. Abraão sabia que ele teria que tomar uma decisão difícil. Cuidar de uma família não é fácil, de 2 então, como que você então honra agora 2 famílias dignamente? É por isso que eu disse que é de uma covardia, mas isso tem um propósito teológico, que talvez não dê tempo de falar aqui. Abraão então tem uma atitude difícil demais. Irmãos, um homem rico, um Bill Gates da época, rico. Ele pega uma vasilha com água, um odre, e alguns pães, e despede da sua mulher e do seu filho. Meu Deus do céu.
Que coisa. Mandou embora a mulher e seu filho, de aproximadamente 17 anos, que seria o herdeiro. Mas tinha uma promessa sobre ele, ou sobre eles, o casal, Sara e Abraão. Irmãos, quando a gente tenta dar jeitinho, nós podemos interromper uma grande promessa de Deus sobre nós. O que está para ser derramado em nossas vidas, nós interrompemos a ação do Espírito. Então conserta a tua vida hoje, põe a tua casa, o teu coração em ordem, disse o Senhor Deus por meio de Isaías ao profeta. Põe a tua casa em ordem, porque ainda hoje o Senhor vai pedir a tua alma. Ele virou o rosto para a parede, chorou amargamente, e Deus lhe acrescentou 15 anos de vida, e ele tentou colocar sua casa em ordem. Ezequias. Portanto, queridos, no nome do Senhor Jesus, mandaram uma mulher embora com 2 filhos, ou melhor, com um filho, com pães e água. Quando eu olho a grosso modo, sem teologicamente falar aqui do contexto, é de uma crueldade desmedida. Você sabe quantos mil divórcios acontecem por dia no Brasil? E aí você vai olhar o contexto, a grande maioria é porque o cara se cansou. Ou porque ele arranjou uma outra família. E aí ele deixa filhos para trás e vai formar uma outra família. E só vai dobrar o problema. Porque ele vai alimentar a primeira e alimentar a segunda. Eu vi uma frase seguinte, uma senhora falou. Uma pessoa chegou toda empolgada para ela, dizendo que estava se relacionando com um rapaz. Aí, na verdade, essa frase está no filme Prova de Fogo. Ela chegou toda empolgada que estava se relacionando com um rapaz, ou estava próxima a se relacionar. E aí ela disse assim, mas essa pessoa é casada? Aí ela, é. Mas o que garante que você é melhor do que a outra? Que ele não vai fazer o mesmo com você? Ela saiu, a conversa acabou. Então, cuida da tua família, cuida da tua casa, paga o preço. É difícil? É. Essa é a mulher, o filho, a esposa, o marido que você tem, é essa aí. Agarra, ama, beija, cuida, diz que ama porque passa. Abraão despediu da sua esposa, foi para o deserto, e aí tudo começa a história de Agar. Sara ficou com seu filho em casa, com 3 anos. Agar, a escrava, não tinha muitas opções. Eu quero extrair, irmãos, algumas lições preciosas para as nossas vidas. Abrindo os olhos no deserto para perceber, primeiro, a rejeição não define o propósito de Deus para a sua vida. Quantos de nós não entendemos muitas coisas que acontecem em nossas vidas? Por causa de um simples fator, rejeição. O texto nos diz que, verso 10, que Sara rejeitou Ismael. O texto nos diz que Abraão, ele não rejeitou, mas ele teve que mandar o seu filho embora. E sem dúvida alguma, a escrava sentiu-se rejeitada, usada, enquanto ela servia a sua senhora, inclusive para servi-la e para ser mãe do seu filho, estava tudo bem. Mas agora ela não serve mais, porque agora ela é rival, e o seu filho, o filho do arranjo, agora vai servir como rival da herança, e portanto, vamos rejeitá-lo. Irmãos, um dos piores sentimentos que podemos ter é a rejeição.
Uma pessoa rejeitada, ela vai ter problema de autoestima sério. Ela não se valoriza. Ela se acha sempre feia. Nunca é uma pessoa capaz de alguma coisa. Uma pessoa com problema de rejeição, a ansiedade, depressão, entre outras coisas, bate no coração dela. Ela nunca é capaz de. Ela se sente tão inferior, mas tão inferior. E às vezes você acha que isso é só por causa de um momento. Não, foi alguma coisa no passado da sua vida que te trouxe rejeição e você não sabe. Que está aí, é latente, está na sua alma. Problemas de ansiedade, depressão não surgem do nada, porque aconteceu assim. Eu era muito saudável, de uma hora para outra me tornei uma pessoa ansiosa. Não! Essa perspectiva daquilo que eu não tenho ainda, que é a ansiedade, e isso é por consequência do quê? Pode ser um dos fatores, rejeição. Entre muitas outras coisas. Terceiro, isolamento social. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Pessoas que têm medo, fobia de estar junto. E quando está, ela está sempre acuada. Está todo mundo sempre olhando para ela. E se olhar para ela e não der uma boa noite, ou não falar, mais uma vez eu fui rejeitada. E quando ela vem, se a pessoa não der uma boa noite, cumprimentar, abraçar, ela vai chegar em casa mal, destruída, porque, e se o pastor, o líder de célula, não falar com ela, acabou a noite para ela. Se você já se qualificou em uma dessas 3 características aí, pode ser que você já passou por alguma dificuldade de rejeição, dificuldade nos relacionamentos. Pessoas que não conseguem estar com gente. Pessoas que têm dificuldade no trabalho. Ela está aqui num trabalho, ela quer tanto um trabalho, ela consegue o trabalho. No dia seguinte, esse trabalho já não serve mais. Não consegue estar com as pessoas. Mas também, o último, esse eu diria que é um dos mais sérios e mais difíceis, que é padrões de comportamentos destrutivos. Pessoas que se cortam. Pessoas que acham que para sarar a sua dor, que é interna e ela não sabe, a melhor forma dela consertar essa dor é se ferindo. Irmãos, e como professor, eu encontrei muitas adolescentes e adolescentes na escola. Um calor, não como esse aqui, porque eu já estou sentindo aqui o ar. Tá? Aqui, deixa eu abrir aspas, depois eu fecho. Irmãos, já temos dinheiro para 4. Para os outros 2, 30 mil resolve o nosso problema. Tá bom? Fecha aspas. Na escola, um calor que só Jesus na causa. E algumas pessoas indo, adolescentes, sempre assim, com blusa como essa. Falei, meu Deus do céu, que frio é esse? Que frio é esse? Mas, professor, pastor, chega de mansinho. Não sou mineiro, sou baiano, mas chega de mansinho. Dava aula de projeto de vida. Aí a gente faz aquela narrativa que os psicólogos gostam, né? Você faz a narrativa da sua vida, as pessoas começam a abrir, aí chama no canto e começa a abrir o coração. Quando a pessoa, uma das de muitas que eu tive, puxou o braço, nossa, eu disfarcei. Assim, nossa, mas na verdade eu tomei foi um susto com a quantidade de cortes no braço. E os pais não sabiam. Sabe por quê? Porque se sentia rejeitada por pai e mãe. Aí é o fim de tudo.
tudo para essa pessoa tem que ser perfeito. Até certo ponto é normal. Mas quando chega ao nível do toque, aí tem que tomar cuidado. Por isso que tem que deixar tudo torto. Tem que desconstruir. Por isso que o marido ajuda nessas horas. Porque o marido deixa tudo fora do lugar. Aí a pessoa que quer tudo no lugar, ela fica em crise, fica em crise, fica em crise. Mas às vezes dá ruim, dá briga. Irmãos, eu não sei se Agar passou por isso. Porque a história não nos diz. Mas a história nos diz que o filho Ismael foi rejeitado por Sara, por Abraão. E eu diria até que por sua mãe, quando ela deixou debaixo de uma árvore e não aguentava ver mais o sofrimento. Eu não sei como foi o crescimento desse menino a partir dos 17 anos. Mas ao certo que esse sentimento de rejeição levou para a sua vida inteira. Algo precisava ser quebrado e Deus está nos falando nessa noite. Se você tem algum sentimento de rejeição no seu coração, nessa noite Deus está dizendo, é a sua oportunidade de aprender a se relacionar, enfrentar a dificuldade, isolamento social e essa ideia de tudo perfeito. Começa desconstruindo tudo isso. Porque perfeito você nunca será, nem eu. No nome de Jesus, precisamos superar a ideia da rejeição. Segundo, é indispensável definir um destino. Eu já disse aqui algumas vezes, e a frase não é minha, é do Shakespeare, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. Irmãos, eu sei que foi uma covardia o que Abraão fez, mas foi sobre uma ordem divina. Mas olha o texto, o que é que diz o texto do verso 14, parte C. Diz que ela se pôs a caminho e ficou vagando. Na linguagem de hoje, andando sem direção, sem destino. Na versão João Ferreira de Almeida, diz que ela ficou andando errante. Na versão católica, diz que ela errando pelo deserto. Quando você não sabe um destino, quando você não tem um caminho para onde você está indo, qualquer lugar está bom. Claro, Abraão disse assim, olha, Sara, toma aqui um odre com água, alguns pães e vai para onde? Não sei, simplesmente vai, toma o deserto à sua frente. Irmãos, nessa noite Deus está te dizendo assim, olha, abra os seus olhos num caminho, no deserto é lugar também de nós começarmos a traçar destino, perspectiva, caminho, projetos, sonhos de Deus. Se você até então não provou de um destino, de um caminho, está na hora dessa noite falar, Deus, eu estou aqui. Chega de ficar rodando de um caminho para outro, de um lugar para outro, de uma igreja para outra. É hora de traçar um caminho e falar, Deus, estou aqui. É claro que ela ficou vagando de um lado para o outro, porque ela não sabia de fato. Não tinha uma casa, não tinha um teto, não tinha nada. Não tinha destino, não tinha marido, não tinha nada. Então, que sonho ela poderia fazer? Então, nessa noite, no nome de Jesus, se você de fato quer abrir os olhos espirituais, comece a definir um destino, um projeto, um sonho, uma perspectiva, algo na sua vida. Porque ficar de um lado para o outro não vai dar em lugar nenhum. Não adianta, tem gente que é assim, olha. Começa uma faculdade. Aí chega lá, matemática. Aí fala assim, não sou da matemática não. Aí vai para humanas. Aí chega lá,
Karl Marx, Hegel. Ah, não, esse negócio, esses pensadores são muito chatos, são muito loucos. O ser e não ser, o ser e é ser. Ah, não, isso é muita loucura. Aí o que ele faz? Para. Aí chega aos 40 e alguns entram em crise. Porque bate, tá? Bate. Todo homem, ou quase todo, ao chegar aos 40, quem não chegou ainda, bate a crise dos 40. Irmãos, foi impressionante. Quando eu fiz 40 anos, esses dias, 40 anos, mas bateu uma crise existencial. Eu falei, Jesus, como assim? Eu sou pai, eu sou pastor, eu sou professor, eu tenho minha casa. Não. Aí eu comecei a pensar, Deus, mais o quê? Eu vou viver até os 80, não sei, mas eu tenho mais 40 possivelmente. O que eu estou fazendo? Só isso? Não, mais. Bate. O que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Mas você acha que passou? Não passou, não. Eu estou todo dia falando, Deus, mais. Trace um destino. Faça algum projeto diferente. Mergulhe em Deus. Sonhe com alguma coisa. Porque, irmãos, aqui entre nós, de fato, acordar 5 horas da manhã e trabalhar de segunda a sexta, ou até sábado, ou até domingo, ou depende da escala, né? Depende se é por escala. Depois você volta para casa. No final do mês você recebe o seu salário. E depois faz o quê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não é vida. E pior, vou finalizar. Aula de Estado para você. Você trabalha feito um condenado, nós trabalhamos. Você ganha R$2.000 por mês. O seu patrão paga pelo menos R$1.000 e poucos para o Estado de impostos sobre um funcionário. O seu R$2.000, você não recebe R$2.000 porque vem descontando impostos que vai para o Estado. Você recebe uns 1.800, 1.750. Você vai fazer compra, vai abastecer o carro, vai fazer isso, vai tudo para o Estado. Resumindo, dos seus R$2.000, você, seu mesmo, 600, eu estou sendo generoso. Todo o resto foi para onde? Para o Estado. E a gente, todo dia faz a mesma coisa com tanta alegria. Mas quando é traçar um projeto pessoal, traçar algo na perspectiva do reino de Deus, nós colocamos tantos empecilhos, tantas impossibilidades, e ficamos de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Como H ficou, ela não tinha destino nenhum, então ficou rodando num deserto, desesperada, sem saber o que fazer. Deus está te falando nessa noite, está na hora dos 30, aos 40, aos 50, trace um projeto de Deus na sua vida. Se ainda não tem, esse é o lugar. Essa é a igreja. Queremos líderes de célula, líderes de ministério. Vamos evangelizar, vamos ganhar vida, vamos fazer. É aqui. Não tem projeto nenhum, senta, vamos lá, eu vou fazer um projeto com você. Dava aula de projeto de vida, então vamos sentar e fazer. O tema, o projeto, o objetivo, o que eu vou fazer na primeira fase, segunda fase, terceira fase, vamos sentar juntos. Vamos sentar juntos e fazer um projeto. Para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja. Terceiro, não, mas antes, Romanos, vamos todos ler esse texto? Romanos 8. Todos? Ô irmão, você foi chamado. Você tem um propósito. Todas as coisas cooperam ou contribuem. Seja no deserto ou sem o deserto. Todas as coisas. Tem um propósito, tem um chamado na sua vida. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não posso ser pastor. Não é nada sobre, não é sobre isso. Se for, amém, louvado seja Deus, não é sobre isso. Billy Graham, ele diz o seguinte, que o destino não é um acaso, mas faz parte do plano soberano de Deus para as nossas vidas.
Rick Warren diz que em Deus encontramos a segurança de nosso destino. Está determinado pela sua graça e amor infinito. John Piper diz que nosso destino não é determinado pelo que está fora do nosso controle, mas sim pela maneira como respondemos à vontade de Deus em cada situação. Olha que frase. Você não controla nada, não. Você não tem controle sobre nada. E às vezes nós achamos que temos controle de alguma coisa. Nosso destino não é determinado pelo que está fora do nosso controle. Quando eu admito que eu não tenho controle de nada, pronto. Em nome de Jesus. Mas há uma terceira lição. Distanciar da dor pode nos trazer respostas. Eu sei que esse princípio é meio difícil. Agar, ela pegou o seu filho, colocou embaixo de uma pequena árvore e ficou 100 metros de distância. 100 metros de distância. Um tiro de flecha. Algumas versões, mais ou menos isso, 100 metros. Eu não sei quantos pais estão aqui nessa noite que já fizeram isso. Que não tinha alguma coisa para dar para o seu filho. E eu estou falando porque já fiz isso. E você não chora na frente do seu filho. Você entra no quarto, ou a 100 metros de distância, e você vai chorar. Quando você se distancia da dor, ou daquilo que você está ali, está te trazendo sofrimento, é o melhor momento para você ter a resposta do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto você estiver mergulhado na dor, você não consegue ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Não é para se livrar daquilo que está te trazendo dor, mas é se afastar a distância necessária para ouvir o Espírito Santo. Ela ficou 100 metros de distância. E o texto é claro em dizer que ela começou a chorar, chorar e chorar. Deus está te falando nessa noite, se for necessário, afaste um pouquinho daquilo que está te trazendo dor, busca em Deus e Ele vai te responder. Vai para o quarto, vai para o lugar secreto, fala com Ele: Pai, isso está me trazendo dor. Eu não aguento ver mais o meu filho, ou a minha esposa, o meu marido, o meu tio, enfim, algo na sua vida. Eu não aguento mais isso, Pai. É isso que está provocando. Eu preciso que o Senhor me responda. E essa mulher chorou, e chorou muito, irmãos. Mas sabe o que me chama a atenção no texto? É que Deus ouviu quem? A mulher ou o menino? O texto nos diz que enquanto Agar chorava, Deus ouviu o menino chorar. Enquanto você chora por ele, Deus fala e vê o sofrimento dele. A pergunta é: você tem chorado pela causa da sua dor? Você está pagando o preço pela causa da sua dor? Uma vez, o meu professor de liderança, Josué Campanhã, e de eclesiologia, ele viveu uma experiência forte na igreja dele. Tinha uma irmã, isso tem me incomodado isso essa semana, que eu não sei porquê, mas Deus vai me dizer o porquê. Muito isso. Essa história me veio de 20 anos atrás. E essa irmã sofria com seu filho, eu acho que eu já sei porquê. Agora, sofria com seu filho e intensamente nada mudava da saúde do seu filho. Josué Campanhã, então, ele disse que ele falou assim: eu preciso pagar o preço com essa irmã. E mais do que fazer uma campanha de oração, eles fizeram uma vigília de oração e levou esse menino que estava dormindo e passou
mais de 12 horas orando a Deus por esse menino no meio. No dia seguinte, na manhã seguinte, aquele menino não tinha mais a doença. Essa experiência que ele contou, isso me veio à memória novamente. Porque, irmãos, quando a gente paga o preço por aquilo que está nos causando dor, Deus responde do jeito dele, da maneira dele e do tempo dele. Portanto, eu tenho que estar preparado para a resposta de Deus. Porque eu projeto uma resposta. Eu quero que Deus cure. E se Ele tiver propósito para isso maior? Lembra de Lázaro? Isso aí é para a glória de Deus. Essa doença ou essa morte é para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele, irmãos. Eu não posso perder isso de vista. E isso que aconteceu com Agar era para a glória de Deus. Então não perca de vista, se afaste um pouquinho daquilo que está te trazendo dor. Busque em Deus e Ele vai responder. Talvez não seja do que você gostaria, mas Ele vai responder. Por fim, ainda existe uma fonte. Ainda existe uma fonte. Versículo 17 diz assim: Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: por que você está aflita? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Versículo 18: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Olha que lindo o versículo 19, irmãos. Olha que lindo o versículo 19. Então Deus fez o quê? Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. A pergunta é: aquela fonte já estava lá? Ou Deus que haja fonte? Ou ela sempre esteve lá, o problema estava em ela ver? Mas ela estava vendo, ela não estava cega, mas não enxergava. Tem gente que até está no deserto, mas não está vendo mais nenhuma possibilidade. Mas Deus está te dizendo: ainda existe uma fonte lá. A fonte estava lá, mas Agar não conseguia ver mais nada. Deus está te falando nessa noite: ainda existe uma fonte. Ainda existe água saindo do trono dele. O que ele quer fazer nessa noite é abrir os teus olhos espirituais. Abrir os teus olhos espirituais. Está tudo turvo. Agar via e não enxergava. Enxergava, mas não via. A fonte estava lá. A fonte está lá no deserto, no seu deserto. Está lá. Só que às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Quando Deus diz assim: Deus abriu os olhos dela, ela viu. Irmãos, ela não estava cega. Ainda que o deserto poderia provocar isso, mas ela não estava, o texto não diz. Deus está te dizendo nessa noite: ainda tem uma fonte. Ainda tem uma fonte. Ainda tem uma fonte no deserto. Pastor, mas eu não tenho condição de ver mais nada. Eu não estou vendo nada, pastor. O que é que eu faço, pastor? O que é que o texto nos diz? Ela chorou diante de Deus. Ela clamou diante de Deus. Deus enviou o anjo. Deus está falando com você nessa noite por meio da palavra dele. Ele está dizendo: tem uma fonte aqui nessa noite. E essa fonte, Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, se tu beber da água que eu te der, da fonte que eu te der, nunca mais terá sede. Você
Você está afim de beber dessa água nessa noite? Você está afim de sair do lugar que você está, do deserto que você está vivendo, e começar a viver uma nova fonte em Deus? Para tanto, Deus quer abrir os seus olhos espirituais. E Ele está te chamando isso nessa noite, no nome de Jesus. Coloquemos de pé. Ainda existe uma fonte, ainda existe um rio, ainda existe uma fonte de Deus que está jorrando, está jorrando. O que é que você tem que fazer? Só clamar a Ele, só pedir para Deus: Deus, deixa eu ver novamente. E aí, irmãos, quando Agar viu a fonte, ela encheu a vasilha de água, porque a água traz esperança, traz vida. Ela deu para o menino, e o texto diz, versículo 20, o menino crescia, Deus estava com ele, ele se tornou flecheiro, uma profissão. Ele passou a viver onde? No deserto. Deserto pode ser morada quando Deus está lá. Deserto pode ser lugar de habitação quando Deus é a fonte. O teu deserto você não precisa passar só, você precisa passar com Deus. E nessa noite Deus está te convidando para passar com Ele na fonte que jorra para a vida. Ismael cresceu, casou, se tornou uma nação. Isaac cresceu, casou, se tornou outra nação. Um filho da promessa, o outro filho da lei. Paulo vai falar sobre isso em Gálatas 2. As duas alianças, um filho da lei, o outro filho da graça. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você no nome de Jesus.